Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Desenhe seus pontos fortes na ilustração da sua criança. Em recursos, queremos reunir, por assim dizer, suas fontes de força, bem como circunstâncias externas que concedem a você apoio e força. Recursos: bons amigos, relacionamento estável, família, filhos, bom emprego, recursos financeiros suficientes, boa saúde, natureza, música, casa bonita, animal de estimação, colegas de trabalho legais, viagens, etc. Desenhe seus recursos na ilustração de sua criança a sol. Agora que listamos seus recursos, vamos seguir para seus valores. Como os valores podem nos ajudar? Por muito tempo se pensou que o ser humano agisse apenas por egoísmo e em benefício próprio, mas pesquisas recentes sobre o nosso cérebro refutaram essa tese. Na verdade, uma pessoa puramente egoísta não teria boas chances de sobrevivência. O ser humano foi concebido para viver em grupo e cooperar com seus semelhantes. Em seu livro Der Sinn des Lebens, O Sentido do Altruísmo, o renomado autor científico Stephen Klein observa que o altruísmo pode ter efeitos no cérebro semelhantes aos do sexo ou do chocolate. Ao sentirmos que nossas ações estão a serviço de valores mais elevados, e nesse sentido, a serviço da comunidade ou mesmo de apenas uma outra pessoa, nos sentimos felizes num nível profundo. Ansiamos por ter propósito no que fazemos. Em outras palavras, uma vida desprovida de propósito leva à depressão. Um dos principais sintomas da depressão é a sensação de falta de propósito generalizada. O famoso psiquiatra Viktor Frankl concebeu a chamada logoterapia, que significa terapia do sentido. Ele defendia a ideia de que as pessoas podem superar seus medos pessoais se pautarem suas ações por valores mais elevados, e assim agirem de maneira mais significativa. Ao servir a um significado e a um propósito mais elevados do que nossa estratégia de autoproteção, conseguimos crescer para além de nós mesmos. Por exemplo, se eu tivesse muito medo de expressar minhas opiniões sinceras a meu superior porque ele talvez me ignorasse na próxima promoção, poderia superar esse medo por meio de valores mais elevados, tendo em mente que, digamos, ao falar francamente, eu poderia impedir que um colega fosse acusado injustamente. Os valores mais elevados da justiça e do civismo, que sustentam essa reflexão, podem me fortalecer para superar o medo que minha criança assombra tem da perda e da desvalorização. Valores pessoais são excelentes ansiolíticos, como são chamados os medicamentos que combatem a ansiedade. Nossas ações diárias se baseiam em valores, ainda que muitas vezes não tenhamos consciência deles. Na maioria das vezes, só tomamos consciência de nossos valores quando eles são violados. A justiça, por exemplo, é um desses valores cuja violação pode desencadear uma força tremenda. É por isso que valores mais elevados também podem ser usados consciente e positivamente para encontrarmos força e apoio internos. Muitas estratégias de autoproteção que deveriam proteger nossa criança à sombra acabam fazendo com que nos encerremos em nós mesmos de maneira um tanto egoísta. Estamos tão ocupados com nossa estratégia de autoproteção que perdemos de vista valores mais elevados. Um pequeno exemplo do dia a dia: Sabrina está afastada da amiga Maísa porque ela ofendeu com um comentário sobre seu corpo. Só que Sabrina não quer conversar com Maísa sobre o ocorrido porque acha que assim estaria baixando a guarda, por isso prefere se afastar. A pergunta que Sabrina poderia se fazer é se está sendo justa ao se comportar assim com Maísa. A retidão seria um valor pelo qual Sabrina poderia se pautar para passar por cima de seus complexos. Assim como o valor da amizade, afinal, ela já viveu muitas coisas boas com Maísa. Com a evasão de Sabrina, Maísa não tem chance de ter uma opinião a respeito disso nem se desculpar. Ela não faz ideia de por que Sabrina tem sido tão fria com ela. Se Sabrina tivesse explicado a razão de seu comportamento, uma conversa poderia reaproximá-las e elas talvez ainda fossem amigas. Ao evitá-la sem esclarecer nada, Sabrina desfez a amizade, principalmente porque sua evasão silenciosa também magoou a Maísa. Sabrina poderia ter evitado isso se tivesse conscientemente se pautado por valores como retidão, amizade, sinceridade ou mesmo boa educação. Você talvez esteja se perguntando por que Sabrina deve assumir a responsabilidade pelo problema se foi Maísa quem a ofendeu. Para responder a isso,
Volto mais uma vez à questão da responsabilidade pessoal. É Sabrina quem se sente ofendida, e portanto que arca com a responsabilidade por esse sentimento. Nem sabemos se o comentário de Maísa foi de fato ofensivo ou se não passou de uma suposta ofensa, fruto de uma distorção perceptiva da criança sombra de Sabrina. Caso carregue em si crenças como sou feia, não sou boa o suficiente ou sou muito gorda, Sabrina pode ter interpretado as palavras de Maísa como uma crítica depreciativa. Talvez Maísa tenha dito apenas gostei mais da calça preta que da minissaia. E Sabrina tenha escutado com os ouvidos de sua criança sombra, entendendo algo como suas pernas são grossas demais para usar minissaia. Se foi esse o caso, ela se sentiu ofendida sem que Maísa tenha tido a intenção de criticar seu corpo. Talvez a crítica de Maísa se referisse à estampa e ao corte da saia. Ofensas infundadas, que nem ofensas são, acontecem com bastante frequência. Quanto mais insegura uma pessoa se sentir, mais depressa ela estará propensa a interpretar as palavras ou ações de outras pessoas como crítica pessoal ou rejeição. E é por essa razão que seria muito mais útil para a amizade delas se Sabrina dissesse alguma coisa. Teria bastado pedir a Maísa uma explicação para o comentário. O mal-entendido poderia ter sido evitado. Além disso, eu gostaria de salientar que nenhuma comunicação pode ser 100% perfeita e que as pessoas à nossa volta também não o são, exatamente como nós não somos perfeitos. Pode ser que vez ou outra eu ofenda um amigo sem querer. Ou talvez faça uma crítica com sinceras boas intenções, mas a outra pessoa se sinta muito mais ofendida do que eu esperava. Não temos como estimar com exatidão o que nossas palavras e ações vão desencadear nos outros. Por mais respeitoso e educado que você tente ser, não há garantia de que o outro vai enxergar seus atos e palavras da mesma forma. O que está sob nosso controle é falar abertamente quando apropriado. Portanto, se você se pegar recaindo em uma de suas estratégias de autoproteção, faça uma pausa e se pergunte se realmente está agindo de modo justo para com as pessoas envolvidas. Sempre que seus pensamentos orbitarem em torno de sua estratégia, continue se perguntando se o que você está fazendo ou deixando de fazer é pertinente. Tente pautar suas ações menos pela pergunta qual a melhor maneira de me proteger? E mais pelas perguntas o que é apropriado? E o que é construtivo? Se você fizer essas perguntas sobre sua motivação pessoal, vai poder ir muito além de sua criança sombra e de seus medos. Isso não só vai ajudá-lo a se entender melhor, mas também fará de você uma pessoa melhor. Exercício. Determine seus valores. Agora eu gostaria de convidar você a identificar seus valores pessoais que podem ajudá-lo a superar de maneira mais saudável os sentimentos de medo e inferioridade de sua criança sombra. Quando você se puser a pensar nisso, provavelmente vão lhe ocorrer muitos valores, tais como tolerância, justiça, solicitude. Mas não queremos selecionar mais de 3 para este exercício, pois, da mesma forma que com as crenças, seus valores devem ser rapidamente acessíveis em seu cotidiano de modo que você possa trabalhá-los da forma mais eficiente possível. O melhor é se limitar a valores que sejam bons antídotos para suas estratégias de autoproteção. Por exemplo, se suas estratégias de autoproteção incluem evasão e obsessão por harmonia, você precisaria de valores que o incentivassem a se defender e a lutar mais por si e pelos outros. Entre esses valores, poderíamos incluir franqueza, coragem, civismo, retidão, responsabilidade ou decência. Se por outro lado você tem buscado a perfeição e quer sempre fazer tudo certo, então bons valores equivalentes poderiam ser serenidade, alegria de viver, fé, modéstia ou até mesmo humildade. Se entre suas estratégias de autoproteção está a dominação, então valores como confiança, compaixão e democracia podem ajudar você a neutralizar esse impulso. Procure valores capazes de ajudar você a superar os medos e as preocupações de sua criança sombra. Para inspirá-lo nessa tarefa, confira a lista de possíveis valores pessoais que elaborei. Valores pessoais: retidão, justiça, sinceridade, coragem, civismo, lealdade, franqueza, reflexão, disciplina, sabedoria, educação, compaixão.